Olá! Já parou para pensar como é que a nossa mente dá conta do recado com tanta informação bombardeando a gente o tempo todo? Pois é, não somos só um HD ambulante que guarda fatos. Nós somos, na verdade, os arquitetos do nosso próprio conhecimento. E hoje a gente vai dar uma espiada na planta dessa construção incrível que é a mente humana. Beleza, então vamos lá. Pensa numa coisa super do dia a dia, tipo pedir um café. Parece a coisa mais simples do mundo, certo? Só que não. Por trás desse gesto, tem uma verdadeira orquestra de processos mentais acontecendo. Essa pergunta vai ser nosso guia para a gente entender como algo tão comum revela, na verdade, a complexidade absurda da nossa mente. Bom, tudo começa pela base. Para a gente conseguir construir qualquer coisa, a gente precisa de tijolos. Na nossa mente, esses tijolos são os conceitos. Para a gente conseguir pedir um café, a mente primeiro precisa entender o que é café, o que é uma xícara, o que é dinheiro. Vamos ver como a mente cria essas definições para tudo. Um conceito, no fundo, é como uma gavetinha mental, uma etiqueta que a gente cola nas coisas. Vemos um animal de 4 patas que late e abana o rabo. Na mesma hora, a mente puxa a gaveta cachorro. É esse sistema de arquivamento que coloca ordem no caos de informações que chegam para a gente o tempo todo. Tá, mas como é que a mente decide o que vai em cada gavetinha? Uma das teorias mais fortes diz que a gente funciona como uma espécie de checklist. É isso mesmo. Para algo se encaixar num conceito, precisa marcar os itens dessa lista, precisa ter as características que definem aquela coisa. Olha só como isso funciona na prática. Para o conceito de solteiro, o checklist é claro. Tem que ser adulto, homem e não casado. Bateu os 3? Pronto, a mente já carimba a categoria. A mesma coisa para a esposa. É um sistema bem direto, quase como um computador, sabe? Ou é ou não é. Só que a nossa mente é ainda mais eficiente. A gente não fica usando sempre a descrição mais detalhada, nem a mais geral. Nós naturalmente vamos direto para um ponto ideal, um atalho mental, que os especialistas chamam de nível básico de categorização. Por exemplo, quando a gente vê uma maçã, a palavra que vem na cabeça é maçã. Dizer fruta seria vago demais, não ajuda muito. Dizer maçã vermelha deliciosa é específico demais na maioria das vezes. Maçã é um nível básico. Ele entrega o máximo de informação útil com o mínimo de esforço. É eficiência em ação. Mas a mente não lida só com tijolos isolados. Ela conecta tudo. Se os conceitos são os tijolos, os esquemas são as plantas da construção. Eles organizam os conceitos em sequências lógicas, criando roteiros que a gente usa para navegar no nosso dia a dia. O esquema é como um roteiro de filme que já está pronto na nossa cabeça para situações comuns. Ele nos diz o que esperar e como agir, e o melhor, de forma automática. É por isso que não é preciso reaprender como se comportar numa cafeteria toda vez que a gente entra em uma. E olha aí o nosso roteiro de pedir café em ação. Cada passo é uma cena pré-programada. Entrar, esperar na fila, pedir, pagar, pegar o café. Essa sequência acontece sem a gente precisar pensar conscientemente em cada ação. O esquema cuida do trabalho pesado, o que libera nossa atenção para outras coisas. Até agora, a gente falou muito sobre saber o que as coisas são. É o que chamam de conhecimento declarativo. Mas e sobre saber como fazer as coisas? Aí a gente entra em outro campo, o conhecimento processual, que é o conhecimento por trás de todas as nossas habilidades. Nossas habilidades, desde amarrar o sapato até dirigir um carro, são construídas sobre uma série de regrinhas simples, do tipo se, então. Se o sinal ficar vermelho, então pise no freio. Essa regra dispara automaticamente quando a condição aparece. É a lógica por trás do saber como. E claro, ninguém nasce sabendo. A gente aprende. E essa transformação de novato para especialista geralmente acontece em 3 estágios. Um exemplo perfeito para ilustrar isso é aprender a dirigir um carro com câmbio manual. Quem já passou por isso vai se identificar. Primeiro, vem a etapa cognitiva. A gente pensa em cada passo. Ok, se eu quero mudar de marcha, então eu tenho que pisar na embreagem, o carro morre, é frustrante. Com a prática, a gente entra na etapa associativa e as coisas começam a fluir melhor. Por fim, chegamos na etapa autônoma. A pessoa já está dirigindo, trocando de marcha, ouvindo música, tudo ao mesmo tempo, sem nem pensar no que os pés e as mãos estão fazendo. A habilidade virou automática. Certo, a gente já viu os conceitos, os esquemas, as regras de ação. Mas como é que todas essas peças se encaixam e trabalham juntas? É um quebra-cabeça enorme,
E os cientistas cognitivos criam modelos para tentar desenhar um mapa dessa interação toda dentro da nossa cabeça. Um dos modelos mais famosos é o ACTR. A grande ideia dele é que nosso conhecimento de fatos, o saber o quê, e nossas habilidades, o saber como, não são sistemas separados. Pelo contrário, eles interagem o tempo todo. Saber um fato pode ativar uma habilidade e vice-versa. Tá tudo conectado. Aí vem uma outra visão muito poderosa, os modelos conexionistas. Eles são inspirados diretamente no funcionamento do cérebro. E aqui a ideia muda tudo. O conhecimento não está guardado num arquivo ou num único neurônio. O conhecimento é o padrão de conexões entre eles. Aprender, então, não é salvar um arquivo novo, é fortalecer ou enfraquecer as conexões certas. A gente redesenha nossa rede neural a cada experiência. Então, depois de toda essa jornada pela arquitetura do conhecimento, qual é a grande lição? O que tudo isso nos revela sobre a nossa mente? Recapitulando, a mente tem uma caixa de ferramentas bem sofisticada. Usa conceitos para definir o mundo, esquemas para navegar por ele e conhecimento processual para agir. Tudo isso prova que a mente não é um espectador passivo, ela é a arquiteta ativa da nossa realidade. E essa é a ideia central. A cada segundo, o cérebro está lá, trabalhando sem parar, categorizando, conectando, construindo narrativas para transformar dados brutos em uma experiência que tenha algum significado. Não somos gravadores, somos construtores. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Todos esses mecanismos são atalhos essenciais que simplificam a realidade. Mas a pergunta que fica é, se eles nos ajudam a ver as coisas com mais clareza, até que ponto esses mesmos roteiros e categorias também nos impedem de perceber outras? Fica aí a questão para a gente pensar.